Olá, alunos! Hoje nós vamos continuar falando sobre as abordagens da psicologia com o tema Gestalt. Eu sou a professora Priscila Magalhães. Vamos entender um pouco da teoria da Gestalt. Ela tem origem nessa palavra que vem do alemão, palavra Gestalt, que tem uma tradução não muito definida na nossa língua portuguesa. Essa tradução pode significar organização, configuração ou, numa tradução mais livre, forma ou padrão. Mas a tradução que tem sido mais bem aceita é a palavra forma. Tanto é que a teoria da Gestalt é conhecida também como a teoria da forma. Essa teoria considera o estudo do comportamento humano em seus aspectos globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. Então, assim como no caso do behaviorismo, a Gestalt se interessa pelo comportamento humano. No entanto, ela busca identificar como a percepção do estímulo e da realidade influencia nesse comportamento. O surgimento da Gestalt. A psicologia da Gestalt é uma teoria da psicologia iniciada no final do século XIX, na Áustria e Alemanha, a partir de vários estudos baseados na percepção humana, na ilusão de ótica, que permitiram e possibilitaram o estudo da percepção do ser humano, no sentido de entender como nós percebemos o mundo à nossa volta. Segundo os gestaltistas, o cérebro é um sistema dinâmico, no qual se produz uma interação entre os elementos em um determinado momento. E esses gestaltistas iniciaram seus estudos justamente pelo estudo da percepção e a sensação de movimento, a partir de experimentos, com animais, mas também com seres humanos, para poder entender a percepção e o comportamento baseado nessa percepção. Então, como a gente já pôde perceber, a percepção é o ponto de partida dessa teoria. E o indivíduo, como ele percebe e o que ele percebe da realidade, são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. Por exemplo, se existe um passarinho voando e pousa em uma árvore, se eu percebo esse voo do pássaro estando em cima de um prédio ou no chão, isso pode alterar a maneira como eu percebi esse voo, a maneira como ele pousou, onde ele pousou, se ele realmente pousou. Então, por exemplo, a posição onde eu me situo na observação desse fato pode ser um dado importante para eu compreender esse fato, a distância que eu estou desse fenômeno. E aí essa teoria ela critica o behaviorismo por considerar que o comportamento, quando estudado de maneira isolada de um contexto mais amplo, pode perder seu significado. O behaviorismo, como a gente pode estudar, estuda os comportamentos fazendo um recorte, entendendo cada situação e seu comportamento e suas consequências também, o que a gente chama de contingência. O comportamento humano para o behaviorismo sempre é analisado em cada situação, dentro dessa contingência. E para Gestalt, essa forma de análise seria limitada, porque na visão dos gestaltistas, o comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, considerando vários elementos que podem influenciar na percepção de um estímulo, na percepção da realidade. Então é importante para a Gestalt considerar as condições que alteram a percepção do estímulo. Essas condições podem ser sensoriais, como a minha acuidade visual, se eu ouvir de forma adequada aquele estímulo, o tato, o paladar, todos os sentidos podem influenciar nessa percepção. A nossa história de vida também pode influenciar nessa percepção. A minha cultura, a minha religião, o meu repertório linguístico pode influenciar. E também existem substâncias que alteram a percepção, como medicamentos, álcool e drogas. Então, de repente, sob o efeito de alguma medicação ou de alguma droga, o sujeito pode observar a realidade de forma distorcida. Então, esse também é um ponto importante. E aí a base, uma das bases para essa teoria
é justamente a teoria do isomorfismo. Essa teoria supunha que uma unidade no universo, né, onde a parte está sempre relacionada ao todo. Então a gente não se comporta de forma isolada, a gente sempre se comporta em relação a um todo, a um contexto amplo, onde vários elementos influenciam no nosso comportamento. Dos aspectos mais importantes para a teoria da Gestalt é a concepção de figura a fundo. E aí, para essa teoria, a percepção figura a fundo, ela é uma tendência do nosso sistema visual para simplificar uma cena como um objeto principal que nós estamos olhando, que no caso é a figura, e tudo o que está em volta que forma o fundo. Então, aquilo que nós damos o foco em numa determinada imagem ou cena é o que a Gestalt chama de figura, e tudo que está secundário é o fundo. Sendo que o que é figura e fundo pode alternar de momento para momento. E o que é figura e o que é fundo para a nossa percepção podem ser diferenciados a partir de borrões, de contrastes, de tamanho ou de separação. Vamos entender melhor. Essa imagem, que é uma imagem clássica da Gestalt, o que vocês observam? Olhando atentamente, algumas pessoas conseguem observar na parte branca da figura um vaso. E outras pessoas já conseguem imediatamente, dando foco à parte preta, à cor preta da imagem, duas faces humanas, né? Então, dependendo do que é figura ou fundo para você, você vai ver primeiramente ou um vaso ou as faces. Outra imagem bastante famosa da Gestalt é essa pintura, onde a gente pode observar vários elementos. Aqui nós podemos observar muitas coisas, né? Um senhor, uma mulher com um bebê, uma face, um cachorro, uma mão. São várias coisas que podem ser observadas, se você olhar atentamente. Então a Gestalt gosta muito de brincar com essa questão da ilusão de ótica, justamente para mostrar que o que é figura para você pode não ser para o outro. Ou o que é figura para você nesse momento, num outro momento pode passar a ser fundo. O que você está dando enfoque nesse momento acaba deixando os demais elementos dessa imagem, dessa pintura, como fundo, ou seja, como secundários. Mas se você prestar atenção em outro detalhe, focar em outras cores, o que era figura para você passa a ser fundo. Então, a partir dessas imagens, a Gestalt busca mostrar que as nossas percepções elas se alteram, dependendo do momento e de pessoa para pessoa também. Outro conceito importante para a Gestalt é o de boa forma. De acordo com a Gestalt, nós respondemos ao mundo de forma que o torne mais significativo, equilibrado e simétrico. Por exemplo, ao ver um rabisco ou uma nuvem no céu, automaticamente nós tentamos atribuir um significado a isso. Uma nuvem pode parecer um animal, lembrar um rosto de uma pessoa conhecida. Um rabisco pode nos lembrar uma letra ou uma placa de trânsito. E essa nossa tendência de buscar esse significado é justamente o que se chama de boa forma, pois a maneira como nós percebemos um determinado estímulo acaba desencadeando o nosso comportamento em relação a esse estímulo. E aí, muitas vezes, também existe a confusão entre o que é percebido e o que realmente é. E essa confusão pode ser baseada em vários aspectos, como eu exemplifiquei anteriormente. Se eu ouvi perfeitamente, se eu vi perfeitamente, a minha história de vida, entre outras questões, podem influenciar nessa percepção. E nesse caso, a interpretação é o fator importante na percepção. Então, para a Gestalt, nós temos uma tendência a ver o mundo da forma que torne ele mais significativo, equilibrado e simétrico possível. Algumas pessoas até brincam, quando eu vejo uma imagem torta, me incomoda, o meu toque incomoda, mas na verdade não é o toque que incomoda, é porque a gente busca a simetria, o equilíbrio e o significado nas nossas
nas imagens, nas nossas percepções. Então, você gostou dessa aula? Espero que sim. Até mais!